eu me sinto feliz porque eu vou fazer um trabalho que eu estou apaixonado. Foi no trabalho que ele percebeu que deixou de ser invisível. Gosto muito de música raiz e eu coloquei o nome de Tião Caipira. Tião Caipira. Tá, as pessoas te chamam assim lá. É, chama mais de Tião. Caipira quase não chama, não. Meses atrás, esse Tião vagava pelas ruas de São Paulo e estava entre as mais de 210 mil pessoas sem um lar no Brasil. Tipo a Maria, que anda apressada por esta avenida movimentada da capital paulista. Quem é da região talvez nem repare que no meio do canteiro existe uma barraca e que ela e sua cachorrinha, Princesa, dormem aqui todas as noites. Você que fez essa sua casinha aqui? Meu namorado. Quer sair daqui também? Claro, com certeza. Aqui você está há quanto tempo? 4 anos e 5 meses. Essa semana, Maria viu uma fila. Entrou, esperou chegar sua vez e foi embora carregando muitas coisas. Ela e uma dezena de pessoas que não têm um teto saíram daqui assim. Só tinha essa daqui e tava usando uma bem velhinha. Tá. Eu tô usando até pra trabalhar. E se junto do agasalho vem a refeição, eles comemoram. Nem que seja para dividir, nem que seja a única do dia. Tava bom? Tá bom. Tava. Você já tinha comido hoje? Não. Nem comi nem tomei café hoje. Acordou e tava até agora sem comida. E agora já são quase 8 da noite, né? Muitas histórias desse tipo chegam até a ONG SP Invisível. Eles entenderam que dar comida é urgente, mas que é preciso ir além de matar a fome. A gente precisa trazer novos sonhos para que essas pessoas possam sonhar e assim mudar essa realidade onde elas vivem. Então a gente escolhe algumas pessoas que têm esse potencial, capacita elas socioemocionalmente e também numa cozinha, onde elas podem ali na prática colocar o talento delas em prática. É o famoso não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. O que você tá fazendo? Eu tô cortando a cebola em blue noazes. São pequenos pedaços quadradinhos. Você sabia cortar cebola assim ou não? Nunca. Não sabia nem pegar uma faca desse tamanho. A gente só tem uma oportunidade, só isso. A gente não quer ficar vivendo de migalha, a gente é útil. E quando você tá aí com a sua panela, botando fogo, como é que você se sente? Ah, eu me sinto realizado, né? Com uma cozinha dessa, então show de bola. Eu falo na minha Bahia, a gente fala é massa. 15 pessoas se matricularam no primeiro curso de gastronomia. 12 foram até o final das aulas, se formaram e 6 já foram empregadas. Tião é uma delas. Faço a parte do açougue, as carnes, corto, tempero, coloco no forno. Tipo do cardápio que pedir, eu faço o trabalho com a carne, porque cada dia é um cardápio diferente, são pratos de todos os lugares, da Índia, da França. Ele foi contratado pelo projeto Ação de Rua, que hoje dá as aulas para os alunos do curso de gastronomia. Gente que também quer uma chance de sair das ruas. Aqui eu vou começar com arroz, e nós vamos colocar um feijão com abóbora. Vamos entrar com uma farofa, vamos entrar com franguinho assado, vamos pôr um pouco de vinagrete e vamos complementar com cheiro verde. Aqui é a marmita que a gente serve. Direto das mãos do Tião, para as mãos da Maria, para as mãos do Emerson e para quem mais está na rua. Para meus irmãos, principalmente aqueles mais necessitados, sabe? Saber que ele vai comer uma comida decente. Tião entende o que é precisar de um prato. É muito triste morar dentro de albergue. É muito triste. A gente fica invisível ao olhar da sociedade. Durante 4 meses, passando de um albergue para outro, Fernando sentiu essa invisibilidade. Mas desde que se formou no curso de gastronomia... Já aluguei minha casa, em seguida já vim para cá. No dia seguinte que aluguei a casa, vim para cá. Ele está há 2 meses contratado como estoquista num restaurante em São Paulo. Aqui eu sei de tudo, que você falar para mim, ó, preciso disso, na qual eu tenho todas as chaves. Chega um produto, eu tenho que saber o dia que chegou, a data de validade, esse macarrão, temperos, páprica, que eu já sei corretamente o que precisa. Simpatizo muito com o Fernando, desde que ele entrou aqui. É uma pessoa que quer mudar. Vejo ele sempre para lá e para cá, carregando, recebendo, ajudando o outro companheiro de trabalho dele. Fernando e Tião, quando saem do trabalho, agora sabem qual caminho pegar. Eu vou para minha casa. Hoje eu tenho minha casa de aluguel, casa de 2 cômodos, banheiro, lavanderia, tudo azulejada. Não tem muita coisa, não. Tem
básico, sabe? Ter um fogão, um sofá, minha cama. Eu me sinto tão protegido, sabe? É motivo de eu viver feliz. Ando devagar porque já tive pressa. Trago esse sorriso porque já chorei demais. Eles vão tocando em frente. Fernando trabalha, mas gosta de pescar quando tem tempo. Maria adora quando chove, para as plantinhas ao redor da barraca crescerem. Emerson sente saudade da avó, que não encontra há 3 anos. E Tião, além de descobrir a mais nova paixão, a culinária, nunca vai abandonar a música. Carrego o dom de ser capaz de ser feliz. É isso aí, tem que ser feliz.